Vitor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos de casa. Mais uma vez, um grande prazer conversar com você e conversar com a população de Itapetininga. Show de bola, Vitor. E primeiro eu já gostaria de falar aqui, né? Me corrija se eu estiver errado aqui, mas foram 923 votos. Isso é algo, vamos dizer assim, é muito voto, é uma votação muito expressiva que merece primeiro aqui os parabéns para você. E fala para mim, Vitor, né? Você esperava esse número, esperava mais, esperava menos? Ô, Guto, eu sabia que eu precisava de mais para ser eleito, né? Então, eu busquei ter uma votação maior, mas uma eleição totalmente diferente e não consegui ter o êxito aí, não consegui ser eleito, mas valeu mais uma vez pela experiência, embora o objetivo maior dessa campanha não foi atingido. Muito bem, Vitor. E conta pra gente, né, como que foi essa eleição pra você, né? Você já passou por algumas eleições aqui da Itapetininga, é uma pessoa, assim, já conhecida aqui do espectro político, né, dos agentes aqui da cidade. Como que você vê essa eleição em particular, né? Primeiro por você, primeira vez saindo como vereador e também por todas as dificuldades, todas as diferenciações que nós tivemos que ter no meio de fazer campanha desse ano. Aí são três coisas, né? A primeira, a pandemia, que é a maior delas aí, que colocou desafios novos. A segunda, de ser primeira vez candidato a vereador, né? Eu nunca tinha vivido essa experiência. E a terceira, né, que novamente houveram alterações nas regras eleitorais aí pela Justiça Eleitoral, que colocou novos desafios, principalmente na burocracia. Então foram três desafios que eu tive que conviver nesse curto período de campanha, e a gente aprende muito, mas provavelmente na próxima eleição já tem novas regras, novos desafios, então a gente sempre aprende, mas muito desse aprendizado a gente não consegue utilizar na próxima campanha, porque é sempre um novo desafio. Muito bem. E Vitor, falando a respeito, né, da sua votação, você falou que já sabia que teria que ter mais votos, né? Isso por conta muito, vamos dizer assim, do sistema eleitoral que nós temos. E também, Vitor, isso não apontava para você, já que seria, vamos dizer assim, muito necessário talvez uma união de mais partidos, dos partidos dentro de uma chapa só, às vezes unir para se ter essa oportunidade. Você acreditava que o pessoal seria capaz de ter uma votação ali que junto com a sua conseguisse essa cadeira? Então, na verdade, né, meu planejamento no começo do ano, era de ser candidato a prefeito, né? Uhum. E a gente tinha uma chapa de vereadores aí com mais ou menos 20 nomes, a gente tinha até um pouquinho mais, mas a nossa meta era apresentar 20 nomes, porque também era o que a gente conseguiria dar conta de produzir material, de dar conta da burocracia, advogado, contador, tudo mais. Uhum. Mas veio a pandemia, um pouquinho antes de fechar o prazo de filiações, então nas últimas 2 semanas que geralmente a gente consegue filiar algumas pessoas, inclusive tinha conversas marcadas com algumas pessoas, veio a pandemia, fechou tudo, a gente não filiou novas pessoas, e as pessoas que estavam afiliadas e que seriam candidatos foram desistindo por conta de problemas financeiros, algumas pessoas até mudaram de cidade. Uhum. Então a gente foi perdendo a chapa, e a gente fez uma estratégia arriscada, que foi inverter. E o Vinícius, que sairia candidato a vereador, saiu a prefeito, e eu que seria candidato a prefeito, saí a vereador, sabendo do risco que seria de não ser eleito. Então a gente foi ousado na estratégia, mas deu na água, né? Deu em nada, a gente errou nas duas, mas enfim, eu prefiro errar, né, tentando ser ousado, do que não utilizar nenhuma das estratégias. Lembrando que essa era a primeira eleição também a vereador, que não dava para fazer coligação na chapa de vereadores. Então, o máximo que dava para ter feito ainda em abril, lembrando que essa eleição foi agora em novembro, né? Era ter, por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente tivesse coligado com 2 partidos aí, combinado, ó, todo mundo ou se filia ao PSOL, ou a gente sai do PSOL e se filia a outro partido. Era a única maneira de unir forças na chapa de vereadores, né? Não tinha outra estratégia que não fosse essa. Muito bem, Vitor. É algo mesmo que tem chamado a atenção, e acho que foi um problema que talvez quase todos os partidos enfrentaram, né? Se nós formos ver, o único partido, de certa forma, que conseguiu muitas cadeiras, que fortaleceu com tudo isso, que eu acredito que, de certa forma, soube jogar melhor com tudo isso, foi o próprio MDB, né? Porque dentre os outros partidos é tudo uma, no máximo 2 cadeiras ali, meio que na sobra. Então foi algo assim, tem partidos aí com votações até mais expressivas que a sua, que não foram eleitos. Então foi algo, acho que foi um problema para todos também, não é algo exatamente do PSOL
em si, né? Mas falando um pouquinho pra gente também, Vitor, a respeito justamente dessa composição, né? Daí depois de apurado, depois de feito todas as contas que precisam ser feitas, tudo, como que você avalia essa composição da Câmara para os próximos 4 anos aqui de Itapetininga, Vitor? Essa eleição foi também uma eleição da reeleição, né? Na verdade, quem já estava no poder, né, a prefeita, e os acordos políticos que ela conseguiu fazer para formar chapas que deram apoio a ela, tiveram maiores condições aí de obter os votos. Tivemos muitos candidatos a vereador, essa eleição pulverizou, então às vezes uma pessoa pode estar frustrada porque ela teve 30, 40 votos, mas na verdade, como tinha muitos candidatos, seria muito difícil, sem fazer uma grande campanha, ela obter mais votos do que isso. Às vezes 50 votos foi até uma grande vitória, porque ela conseguiu juntar o máximo de pessoas do círculo de amizades dela, porque teve gente que nem isso conseguiu. Então, acho que foi uma eleição de uma vitória muito grande da prefeita, tanto para a prefeita, né, evidentemente, quanto na soma dos candidatos a vereador. Ela fez aí a grande maioria, acho que mais de 2/3, e mesmo alguns vereadores aí que foram eleitos por outras chapas, eu tenho certeza que vão compor também na situação. Então ela vai ter aí praticamente mais de 15, 16 vereadores que provavelmente farão composição da base dela. Então ela vai ter uma tranquilidade, assim como ela já teve nesse mandato, uma tranquilidade muito grande para aprovar seus projetos na Câmara Municipal. Muito bem, né? Isso foi até apontado, até em conversas, aqui mesmo em entrevistas, né? Alguns vereadores, principalmente os que já se colocavam mais como oposição, eles citavam aqui possivelmente 4 vereadores de oposição, né? E se nós formos ver nesse retrospecto, né, pelo menos 2 que eram fortes atuantes aí, né, que estão ainda nessa gestão aqui, mas que saíram aí para tentaram ser cargo de prefeito e vice-prefeito aqui na cidade, que foi o Dr. Marcos e o Milton Neri, né? Então, também o Dr. Mari em alguns momentos se posicionava, vamos dizer assim, contrário, em alguns momentos era a favor do governo também. Então, você vê que talvez a oposição ela tenha um trabalho um pouco mais difícil ainda nesses próximos 4 anos aqui em Itapetininga, ainda mais refletindo aí, vamos dizer assim, a força que a prefeita Simone ela ganha nas urnas? Sem dúvidas, né? Acho que hoje a oposição, eu não sei os demais eleitos, mas que é certeza é o Codorna e a Denise França, né? Então eles vão ter um trabalho bem grande aí para, desde compor, né, as comissões internas da Câmara, até mesmo para conseguir aprovar seus projetos e enfim, para fazer a oposição. Mas a oposição ela não se dá apenas dentro da Câmara Municipal, né? Então a sociedade civil, de uma maneira geral, vai precisar se organizar para fiscalizar e para tentar ser ouvida dentro daquilo que a prefeita não deseja ouvir, né? Então vai ter que fazer pressão externa, né? Acho que, inclusive, isso se dá muito forte. Desde 2012, as maiores pressões não acontecem dentro da Câmara, até porque muitas vezes essa Câmara não é representativa, né? Ela não consegue representar o todo da cidade. Então a população que queira ser ouvida e que não, por um acaso não seja, ela vai ter que fazer pressão por outros meios, redes sociais, rua, protestos, enfim, abaixo-assinado. Então tudo isso cabe àqueles que não foram eleitos, mas que desejam continuar atuando, ajudar nessa organização para que exista o contraditório, né? Senão vai ser só um lado da moeda. Muito bem, Vitor. E como que você avalia esse resultado das eleições para a prefeitura aqui da cidade? Você esperava um desempenho maior, vamos dizer assim, da oposição, ou pelo fato de ter sido dividido, principalmente vamos dizer assim, os candidatos com mais chance ali, né, eles terem se dividido, tudo, você vê que isso talvez deixou um pouco mais difícil ainda a luta? Como que você vê essa atuação? Eu acho que o êxito é total da prefeita, no sentido de conseguir aglutinar o maior número de partidos políticos, né? Ela fez uma boa interlocução lá com o governador João Dória, né? Conseguiu obter aí as executivas municipais da maioria dos partidos aqui, colocou seus representantes para serem os donos, né, entre aspas, dos partidos aí. Teve o maior tempo de televisão, teve a maior chapa de vereadores, teve a máquina pública e teve a pandemia, né, que colocou em evidência os prefeitos e prefeitas. E o começo da condução, aquele monte de lives e tudo mais, ela foi muito bem. Então, quando começou a campanha, eu já tinha certeza que ela estava eleita, a não ser que acontecesse alguma coisa. E acho que durante a campanha também ela fez algumas coisas que garantiram que ela não perdesse esse capital político que ela tinha conquistado esse ano. Então, não foi uma surpresa. Acho que mesmo que tivesse apenas uma chapa de prefeito, não mudaria o resultado.
ainda que eu acho que algumas campanhas deixaram a desejar no sentido de mostrar algumas coisas que eu acredito que não foram mostradas e que talvez pudessem fazer alguma pessoa mudar de ideia. Mas acho que essa eleição foi a eleição da indiferença, né? A gente viu um grande número de pessoas que não foram votar, que votaram branco, nulo, aqui em Itapetininga e também nas grandes cidades, e acho que isso mostra bem os resultados por todo o Brasil. As pessoas votaram que já estavam no poder, porque cada vez se sentem menos representados aí pelas eleições, acho que não vai mudar nada e tal. Então, infelizmente, para quem deseja mudança, a gente precisa atingir esse público que hoje está em stand-by em relação à política. Muito bem, Vitor, e você que está acompanhando com a gente aqui, pode mandar o seu recado, é só participar através do facebook.com/tvitap. Temos aqui o recado da Marisa Silveira Salem Neri, ela mandou aqui, estou ligada, e é isso mesmo, você que está ligado aqui com a gente, mande sua pergunta, seu comentário, sua participação, seu recado aqui pro candidato Vitor Oliveira, foi candidato a vereador aqui na cidade, já foi algumas vezes também candidato aqui na nossa cidade para a prefeitura, teve uma grande atuação, uma grande votação nas eleições de 2016. E Vitor, falando justamente a respeito disso, né, Vitor, algo que você, acho que você já falou aqui com a gente também, que te chamou, vamos dizer assim, a pensar em sair para vereador e não para prefeito, foi a não existência dos debates nesse ano, né, por toda a questão da pandemia e tudo, né. Conta pra gente, Vitor, é um grande, vamos dizer assim, principalmente para os partidos que saem com uma chapa menor, que saem sem tanta, vamos dizer assim, expressão, sem grande apoio, é um grande lugar ali para conseguir colocar suas ideias, para conseguir, de certa forma, apresentar o seu trabalho para a população? É um instrumento democrático muito importante nas eleições? Olha, esse é um ponto fundamental para qualquer político que não esteja no poder, né? Ele poder debater e, principalmente, ele ter pessoas assistindo, acompanhando. E quando você tem zero debates, né, fica mais difícil para você apresentar suas ideias, para você contrapor as ideias de quem está no poder, né, para dizer, isso aqui não é verdade, isso não é bem assim, é dessa maneira. Quando não tem debates, e na cidade existe essa pobreza de debates, as associações, os sindicatos, enfim, um monte de instituições que estão nas cidades, elas não se preocupam em organizar. Isso fica a cargo praticamente da imprensa, mas é extremamente caro e difícil e complicado, e a única emissora que teria condições de fazer isso por conta da pandemia, ela cancelou, então ficou um grande vácuo aí no sentido de gerar inclusive aquele clima de eleição. Quando eu falo da indiferença, não tinha clima de eleição, de campanha, as pessoas não estavam debatendo na rua, questionando quem ia votar, buscando os candidatos. Eu fiz uma análise aí na internet, através do Google, né, que é o nosso maior buscador de informações, e as pesquisas relacionadas às eleições de Itapetininga foram muito baixas, né, não teve uma grande adesão, grande procura. Então, acredito que essa indiferença é o maior inimigo de quem quer apresentar uma novidade, porque se a pessoa não está procurando uma novidade, você está lascado. Então, acho que esse é um dos grandes pontos aí, você não ter os debates, você não ter um desejo das pessoas em se informar, e então fica mais fácil para quem já tem um capital político construído, para quem já está eleito, para quem está disputando a reeleição. Então, também um ponto forte de grande reeleição dos vereadores. A maioria voltou, alguns foram eleitos, mas já foram vereadores de outros mandatos, então, assim, você teve uma situação de eleger os de sempre, né? Dado essa falta de debates, tanto para prefeito quanto para vereadores. Muito bem, Vitor, e nós temos alguns recados aqui do pessoal participando com a gente, né? É só chamar que o pessoal manda o seu recado aqui. Agradeço muito você que está acompanhando com a gente, então, que entrou aqui no seu computador, pelo seu celular, pelo aplicativo, seja facinho de mandar o seu recado aqui com a gente. Eu vou dar uma lida aqui. Então, a Márcia mandou pra gente o boa tarde aqui. O Lucas Formage, ele comenta aqui junto com a gente, né? Ele manda aqui, não houve mudanças, infelizmente. Cada dia é mais necessário dialogar com as pessoas que estão desinteressadas e desconectados com a política. Mas, Vitor, como alcançar as pessoas? Manda aqui pra gente o Lucas Formage. Vitor, você acha que essa é assim, todo mundo tem aquela noção, né, que todo mundo tá conectado, a rede social é o jeito que todo mundo conversa, mas como chegar verdadeiramente, como, de certa forma, levar essas pessoas a se mexerem mesmo, a irem a votar, a colocar a sua opinião nas urnas, tudo, ver que aparece de novo que continua sendo um desafio, tudo isso? Sim, sem dúvidas. Acho que a eleição, vamos pegar um exemplo aqui da feira. Você vai na feira lá e tem inúmeras barracas lá, vendendo, às vezes, as mesmas coisas. Como é que
como é que um dos feirantes lá consegue convencer aquelas pessoas que estão passando ali pela rua a comprar na barraca dele? Esse é o maior desafio de todo político. E qual meu produto aqui, as minhas ideias, no caso, meu produto, são as melhores do que a barraca do lado. No nosso caso, eu não faço uma disputa de preço, porque eu não estou tentando ganhar a qualquer custo. Então, você vai talvez ter que pagar um pouquinho mais caro para levar o meu produto. Eu pego o caminho mais difícil. Meu produto aqui não tem agrotóxico, eu pago um preço justo ao produtor, eu não pago menos. Então, esse é o desafio. Então, na verdade, a eleição é o resultado do que você faz durante o dia a dia da caminhada, né? E o fato de não ter sido eleito mostra que eu não fiz um bom trabalho nesse sentido. Inclusive, como dirigente político, se minha chapa não teve uma boa votação, isso também é culpa minha. Então, o desafio é melhorar essa comunicação durante o dia a dia, das pessoas saberem o que eu estou fazendo, porque às vezes as pessoas acham, o Vitor só aparece na época da eleição, eu não vejo ele aqui no meu bairro, eu não vejo ele falando nada, eu não assisto a TVI, eu não sei se ele sabe de fato os problemas da cidade, eu não sei se ele está preparado, porque eu nunca conversei com ele. Então o desafio é conversar mais com as pessoas, estar mais próximos delas e ter outros Vitors, outros representantes em outros bairros para fazer o mesmo trabalho para que o todo seja bem desenvolvido, né? Porque como numa prova de atletismo ou de natação, daquele revezamento, você precisa ter bons atletas. Se você tiver só um bom atleta e os outros medianos, você não consegue vencer. Então você tem que ter uma chapa mais coesa, mais organizada e com maiores condições de dialogar com a população para que a gente vença. Então o desafio é esse, é organizar, achar líderes aí que não estão organizados no partido, algumas pessoas que ainda não tomaram partido, que elas tomem partido, né, porque essa responsabilidade não é só minha. Se elas acreditam na sociedade mais justa, elas também têm que fazer por acontecer, porque isso não vai acontecer sozinho, não vai ser só dando like numa publicação, compartilhando, ou através de cartas de repúdio, que a gente vai conseguir o país, o estado e a cidade que a gente deseja. Muito bem, Vitor, e nós temos mais alguns recados aqui. O Afonso Veg manda aqui: parabéns, Vitor Oliveira, uma pena você não ter sido eleito, assim como tantos outros que fizeram uma boa campanha. A Elaine Neix manda aqui pra gente: a oposição é extremamente importante para garantir a democracia. A Márcia mandou o seu boa tarde, agradeço a todo mundo que está participando, pode continuar mandando aí o seu recado. E Vitor, queria que você comentasse um pouquinho pra gente aqui a respeito, né, você sempre muito ligado também com a política, seja a nível nacional, internacional. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação e principalmente o que chamou muita atenção, né, que foram alguns candidatos de esquerda ganhando muito caminho aí nas grandes cidades, nas grandes capitais, mas que acabaram aí muitas vezes não sendo eleitos no segundo turno, né? Nós tivemos o caso aqui do Boulos em São Paulo, que foi para o segundo turno junto com o Bruno Covas, acabou perdendo no segundo turno. Teve o caso também no Rio Grande do Sul da Manuela Dávila também, que ela chegou ao segundo turno, mas acabou perdendo. Também, né, alguns apontam o caso de Recife também, né, a Marília Reis, aquela candidata pelo PT. Tudo bem que o João Filho que ganhou também, o João Campos, né, ele também tinha um perfil de esquerda ali, mas ele não era certamente o candidato principalmente apontado pela esquerda ali. Como que você vê isso? Foi um ganho chegar nesses segundos turnos, ter essa abrangência, ou talvez, de certa forma, não ter conseguido essas grandes capitais aponta aí que talvez há um erro, há ainda uma trava da população em votar na esquerda? Olha, eu sinceramente, se você me perguntasse em março ou mesmo em julho, eu diria que o segundo turno teria o Márcio França, por exemplo, que eu achava que ele, um político de centro, né, quase um tucano de bico de pomba, porque é o símbolo do PSB, uma pombinha lá, e tal, eu achava que ele queria para o segundo turno, dada a votação dele como governador, quase venceu, e ele venceu na região metropolitana, né, então eu achava que era quase certo que ele seria o candidato que acabaria levando o voto útil, digamos assim. E no fim das contas, o Boulos conseguiu organizar uma campanha e conseguiu convencer um grande número de paulistanos a votar nele, que inclusive levou ele para o segundo turno. Aí chegar ao segundo turno e vencer era uma situação bem difícil. E talvez no principal momento da campanha, que era os últimos dias, ele ainda teve o azar de pegar o coronavírus. Então aquele último sprint final para talvez vencer, que não seria ainda fácil, ele não conseguiu, né? Não teve o debate da Globo e tal. Então, na verdade, eu acho que a campanha do Boulos foi uma campanha vitoriosa, embora não tenha conquistado a vitória, né? Um líder de movimento social extremamente marginalizado no Brasil,
conseguiu chegar no segundo turno da maior cidade do Brasil. E sem baixar bandeiras, né? Sem se esconder, né? Sem esconder o que ele é, né? Falando, inclusive, sobre a questão da moradia, acho que ele conseguiu explicar para muita gente que ainda não tinha entendido o papel do movimento dos trabalhadores sem teto, de explicar qual é o trabalho que não é esse de invadir casas. Durante toda a campanha não apareceu nenhuma única pessoa dizendo que o Boulos invadiu a casa dela. Então, essa já é uma vitória. Acho que a gente tem um novo grande líder na esquerda aí brasileira para dar voos maiores, embora não tenha conquistado nada, mas, por exemplo, a bancada do PSOL em São Paulo cresceu e nas grandes cidades também. Acho que os outros resultados da Manu, lá em Pernambuco, e, enfim, em outros lugares aí, mostram um pouco isso, que a esquerda ainda vai demorar um pouco para conseguir novamente ocupar cargos executivos, mas que ela está viva e que ela consegue se apresentar como oposição e consegue dialogar. Pô, aí tem uma série de fatores, tem fake news e tudo mais, mas isso são desafios que precisam ser vencidos, né? Vencer o fantasma do comunismo, as fake news, etc. A agenda conservadora aí que coloca que a gente é defensor de pautas, que a gente vai colocar banheiro de sexo nas escolas, que vai ter cartilha gay, que vai invadir a casa das pessoas, enfim, tudo isso que convive no imaginário das pessoas desde que eu era criança. Quando se falava do MST lá na década de 90, lá eu já ouvia falar dessas coisas. Então, não é novidade, é sinal de que a esquerda não conseguiu ainda vencer esses desafios, mas estão aí para a gente vencer, né? A população é majoritariamente de esquerda, porque ela não detém o capital. Embora ela se veja como de direita, ela não é um explorador, ela é uma explorada. Então, nosso desafio é explicar isso para as pessoas, e cada vez mais a realidade vai bater a porta das pessoas. Um dia após a eleição tem aumento na conta de luz, aumento de pedágio, a volta de medidas de isolamento. Então, tudo aquilo que convive no imaginário das pessoas aí, que elas acham que um candidato de direita não vai fazer, ele está fazendo. Muito bem, Vitor, e nós tivemos mais alguns recados aqui. O Ricardo Irata mandou aqui pra gente: será que os outros partidos montaram chapas a candidatos mais coerentes ou apenas preencheram a quantidade de candidatos exigida aos partidos? Também o Lucas Formagem mandou aqui: os números do PSOL foram muito bem, recebeu muitos votos em São Paulo e conseguiu dobrar o número de prefeitos no Brasil. Foi o único partido de esquerda que cresceu, os outros diminuíram em comparação aos anos anteriores. Mesmo não vencendo, conseguiu divulgar as ideias para muitos. E Vitor, trazendo aqui nessa ideia aqui do Lucas, né, que ele traz pra gente aqui, você vê que talvez o PSOL ele ganhe assim, talvez a dianteira da esquerda do Brasil. Já é possível se falar isso, vamos dizer assim, com toda a história que se teve em cima do PT, alguns outros partidos depois, talvez agora seja a vez, vamos dizer assim, do PSOL assumir essa dianteira, de ser a ponta da lança mesmo, né, ser a frente da esquerda, a união da esquerda, o grande nome da esquerda aqui no Brasil? Olha, para buscar essa hegemonia, né, no campo da progressista, na esquerda, não é tão simples, né? Ele é mais difícil, depende de outros fatores, né? Embora o pessoal tenha obtido bons resultados eleitorais, mas ele fica aquém do que deveria estar já, né? Pelo tamanho que tem, pela idade que tem. O pessoal já não é um partido jovem, né? Novamente a gente chegou ao segundo turno em 2 capitais. Na eleição passada a gente chegou no Rio de Janeiro e em Belém. Dessa vez a gente venceu pelo menos uma delas. Então, ainda são resultados tímidos pelo tamanho da construção do pessoal. Acho que o pessoal precisa ouvir mais a população. Algumas pautas ainda o pessoal não soube explicar. Acho que essa campanha do Boulos foi a melhor campanha que eu já vi do pessoal. Embora ela não seja uma campanha só de pessoas do pessoal envolvidas. Tinha muita gente envolvida que não é do pessoal. Então, acho que aprender com a campanha do Boulos ela é importante. Aprender com outras campanhas aí que aconteceram, que talvez eu não tive contato, mas que vão aparecer aí. Acho que isso é fundamental, mas acho que está muito distante de ser o partido que vai tomar a liderança da esquerda, porque, enfim, tem todos os outros fatores aí, como sindicatos, movimentos sociais, etc., onde o pessoal ainda não tem um grande enraizamento. Então, tudo isso ainda coloca o pessoal aquém desse grande desafio que é liderar a luta dos trabalhadores no Brasil. Então, foram momentos importantes, mas os desafios continuam grandes e acho que ainda o PT é essa liderança do Brasil, a gente gosta ou não. Aqui eu não estou falando a minha opinião, estou falando o que é de fato hoje.
Muito bem, Vitor, gostaria de agradecer muito sua participação aqui com a gente. Se tiver algum recado ainda, você gostaria de deixar aqui pro pessoal, mas desde já, parabéns aí pela votação, e se quiser deixar um recado para todo mundo que acompanhou com você, que esteve junto nessa luta aqui, fica aberta a câmera do telescópio para você. Bom, agradeço mais uma vez a TVI, a você, Guto, conheci seu pai esses dias aí, um abração para ele também. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui, que nos acompanharam nas eleições, que os 923 votos aí, as pessoas que se engajaram para que isso acontecesse. Embora a vitória não veio, eu fiquei feliz com o resultado, e a gente vai continuar na nossa luta diária, buscando melhorar as condições dessa luta para que mais pessoas possam ser atingidas por elas, e para que a gente algum dia consiga obter uma vitória eleitoral, talvez não minha, mas de algumas outras pessoas que a gente esteja junto aí para que isso aconteça. Então, um abração, valeu, Guto, e até a próxima.